Olá pessoal, bem-vindos à Era Terra, eu sou Ademar Pereira e hoje nesse vídeo nós vamos analisar essa figura de Ligabuesaurus que eu estou relançando agora no ano de 2025. Alguns de vocês já adquiriram a versão de 2021, porém eu resolvi relançar essa espécie porque houve uma redescrição com mais material adicionado no ano de 2022 e essa redescrição trouxe algumas características importantes e bem distintivas para o modelo. Por isso eu achei necessário refazer do zero essa figura. E aqui eu vou mostrar para vocês esta nova versão em detalhes, ok? Bom, como de princípio, vamos analisar os dados que nós temos no fichário da espécie, ok? Algumas informações aqui muito pertinentes para o conhecimento da espécie. Aqui novamente a base, com o logo Era Terra, onde você põe o fichário com as informações e assim você pode expor a figura de modo didático em alguma exposição, alguma escola ou mesmo um museu, ok? Fica bem informativo para os visitantes, para aquele que vê a sua figura. Bom, começando aqui a analisar o fichário, nós temos o nome da espécie, Ligabuesaurus leanzai, onde Ligabuesaurus homenageia o médico italiano Giancarlo Ligabue. E Leanzai homenageia o geólogo Hector A. Leanza. Ok? O material foi descrito por José Bonaparte e colaboradores em 2006. O modelo está na escala 1:35, que vai nos dar 55,5 centímetros para um animal de 19,40 metros, estimado se você medir ao longo das vértebras, okay? Seguindo o longo das vértebras do animal, eu terei aí 55,5 centímetros, correto? Ele foi localizado na formação Lohancura, na província de Neuquén, na Argentina. A idade dele é do Albiano, no comecinho do Cretáceo, 112, 109 milhões de anos atrás. Era um vegetariano, como todo saurópode. O peso dele, estimado de 21 a 23 toneladas. Esse meu modelo está dentro das 23 toneladas, pela escala de tamanho de volume métrico, dado pelo programa de 3D, de construção. O comprimento dele varia nas estimativas de 18 a 19,4 metros. O meu modelo, na escala 1:35, observa os 19,4 metros, ok? A altura nas costas, a maioria dos autores colocou agora na revisão de 2022 como de 4 metros a 4,5 metros, e é o que aparece aqui também nessa figura. Tomando por conta aqui nos ombros, logo acima nas vértebras, acima das escápulas, ok? Daqui até o chão, 4,5 metros a altura, ou seja, de 60 a 50 centímetros mais altos que um elefante africano. E aqui, continuando, nós temos a altura na cabeça de 8 a 9 metros. Então, aqui do topo da cabeça até o chão, de 8 a 9 metros. Então 9 metros seria um sobrado, com térreo e mais 2 andares acima, um prédio de 3 níveis. Seria a altura da cabeça desse animal. Nada desprezível, não é mesmo? Já que uma girafa alcança aí os 6 metros de altura. Então, ele é 1,5 vezes mais alto do que uma girafa. Não é de jeito algum um animal pequeno. E no cladograma, houve debate no momento da sua descrição, dado o material não ser tão diagnóstico. Na redescrição do artigo de 2022, foram analisados material associados, vindo de 3 locais diferentes, embora os autores estimam que esse material seja do mesmo indivíduo e só estava espalhado na área devido à tafonomia, que é o que? Depois que o animal morreu, esse material pode ter sido espalhado por predadores, carniceiros, por enxurrada de água,
Por vários outros fatores podem ter desassociado esse material, mas a análise mostra que pode ter vindo de um único indivíduo, dado que não há material sobreposto, quer dizer, não tem duas. Eles encontraram duas escápulas, uma direita e uma esquerda, ou seja, não há duas escápulas direitas. E nenhum dos elementos se repete, então eles imaginam, os descritores do artigo, que se tratava de um único indivíduo. Até as proporções desses materiais também indicam que seja de um único indivíduo. Então, na classificação, ele é um dinossauro saurístico, saurópode, macronária, sofospondilídeo. O que quer dizer isso? Pessoal, dentro do grupo do Macronária, existem dois grupos principais, mais conhecidos, que são os braquiossauros, mais antigos, do final do Jurássico, do meio para o final do Jurássico, e os titanossauros, que englobam aí todo o Cretáceo e vão até o fim da era dos dinossauros. Então, os sofospondilídeos estão no meio do caminho, entre Brachiossauria e Titanossauria, ok? Embora, lembrando, o grupo Titanossauria está dentro dos sofospondilídeos também. Então nós podemos entender que esses animais, eles são um meio termo entre os braquiossauros e os titanossauros, correto? Então esses são os sofospondilídeos. Qual é o mais famoso do grupo? O mais famoso do grupo é o Sauroposeidon, lá da América do Norte. Tá? Então um parente próximo do Ligabosaurus é o próprio Sauroposeidon. E com base nessa redescrição de 2022, eu dei a ele proporções típicas de sofospondilídeos. Então, a cauda ela não é tão curta quanto em Brachiosaura, nem tão longa quanto em Titanossauria. A postura também é um meio termo, não tão vertical, nem tão horizontal, mas mais elevada do que os titanossauroides finais, como o Saltassauria, que tinha um pescoço mais horizontal. Esse não, ele tem um pescoço mais elevado, uma postura bem próxima de Brachiosaurus, visto que os seus membros anteriores eram mais compridos, contando aqui a escápula, do que os membros posteriores, dando essa inclinação típica de Brachiosauria, correto? Bom, pessoal, ele tem, esse grupo, os Sophospondylus, tem de 15 ou mais vértebras no pescoço. Isso é bem interessante. E entre os elementos encontrados do Ligabossauro, nós temos elementos da maxila com dentes, com os 10 dentes encontrados na maxila. Nós temos vértebras cervicais do fim do pescoço e vértebras dorsais do início das costas aqui. Nós temos algumas vértebras caudais, temos inícios de costelas, nós temos os ossos do membro com húmero, fíbula, nós temos as duas escápulas encontradas, temos a perna direita praticamente inteira, com muitos elementos. Temos elementos do isquio, que é o osso aqui da bacia, e esse material, ele mostra, inclusive, essa reclassificação do animal como sendo um Sophospondyle. Ele tem os pés, os elementos dos pés, metatarsais e falanges, e nós temos os metacarpais, os elementos da mão do bicho, ok? Vamos destacar agora a sua relação com o ser humano aqui, um nativo, e vocês têm uma ideia da dimensão desse animal. Bom, pessoal, aqui nós temos a figura humana, um nativo americano de 1,80 m, vai servir de escala para o nosso Ligabosaurus, ok? E aqui, colocando ao lado, à frente dele, nós vemos o quão pequeno é o ser humano diante desse animal majestoso, correto? Uma figura realmente grande. Não é dos maiores saurópodes, de jeito nenhum, mas ainda assim um animal bem respeitado, ok? Agora vamos analisar a figura em detalhes, começando aqui pela sua base. Pessoal, a base novamente é uma base simples. Eu estou simplificando as bases para não aumentar o custo do material do próprio dinossauro. E aqui eu destaco só o solo barrento. A formação Lohancura, onde foi encontrado o Ligabosaurus, é uma região também alagada, assim como foi na análise que nós fizemos do Paralititã. Em Lohancura você tem vários indícios de que muitos leitos de rios antigos, muitos arenitos,
mostrando essa característica, né? Vocês sabem que a areia é basicamente encontrada em leito de rios, né? Os arenitos encontrados ali demonstram isso. Não só, mas também fósseis de tartarugas, animais palustres aí, né? Dentes de pterossauros unitoquerídeos, né? Que no caso indica pterossauros piscívoros, comedores de peixes. Lembrando que os ornitoqueiros foram os últimos pterossauros com dentes, e eles eram basicamente piscívoros. Embora o maior registro esteja lá no Brasil, aqui também na formação Lohancura foram encontrados dentes desses pterossauros. Muito interessante, o que indica que a região realmente era rica em peixes, com braços de rios e alagados dispersos, e uma vegetação com isso bem abundante, e também outros animais saurópodes, Baquisaurídeos. Nós temos também outros saurópodes do grupo Titanosauromorpha. Que mais nós temos aqui? Dentes de predadores, Abelissauroides e Carcharodontosauroides, indicando que esses poderiam ser os seus predadores, ok? Mas aqui está a base, leito de rio seco, com as marcas da pegada do animal, e a figura se assenta aqui nessas pegadas. O nome da espécie, Ligaboiosaurus leanzi, dos dois lados da base, como sempre, correto? E a forração em EVA. Aqui, pessoal, está o Ligaboiosaurus. Ele também, embora ele seja pequeno, eu resolvi manter o encaixe, né? A articulação aqui com parafusos para facilitar o transporte. Embora eu poderia não fazê-lo, eu assim fiz para baratear os custos de envio e evitar quebras, correto? Aqui também está a cauda articulada com um parafuso, mas não necessariamente eu vou manter as duas porcas aí. Pode ser que eu mantenha somente a do pescoço. Então, numa análise mais geral, vamos começar aqui pela cabeça. Como eu disse, a cabeça foi encontrada parte da maxila com os 10 dentes associados. Aqui vocês têm os dentes em formas de cinzel. O cinzel seria como um formão pequeno, formão estreito aí. O animal usava para cortar as plantas e assim engolir. A cabeça, ela tem um meio termo entre cabeça de Tapuiasaurus e de um Brachiosauro. Então tenho aqui um osso nasal elevado. Isso é uma especulação que eu fiz com base nesses dois animais, Tapuiasaurus e Brachiosaurus. Aqui eu tenho o ouvido, o olho e a articulação da mandíbula, os dentes, a língua ali, deixa eu tentar focar, interior da boca, ali as coanas, a garganta, vou tentar focar aqui, que é bem escuro ali, não dá muito para ver, mas esta é a cabeça. Mantendo aqui a linha de queratinização dos lábios, não chega a formar um bico, mas é queratinizado. O formato da cabeça é um formato de U. Formato mais de U, como de Plodocoidea. Diferente de Brachiosaurus, que é um pouco mais arredondada. Aqui está um pouco mais estreito. As narinas, a meio caminho. A entrada nasal no crânio é mais para trás. Aqui mais para trás. Mas um duto de tecido adiposo, conjuntivo, mais para frente. Ok? Essa é a cabeça do nosso Ligaboiosaurus. É bem pequena, pessoal. Esses detalhes são muito pequenos. Dentinhos ali, ó. Mas vocês conseguem ver todo o detalhamento, dobras de pele. Aqui, pessoal, eu incluí osteodermas. Embora se retrate geralmente Brachiosaurus sem osteodermas,
Já há uma tendência agora de incluir também osteodermas nesses grupos. E aqui, como ele é um derivado, já saindo de Brachiosauria em direção aos titanossauros, eu incluí 2 fileiras simples de osteodermas. Nada muito extravagante, são osteodermas pequenas, bem baixas, mas contínuas. Elas vão até o fim da cauda. Vocês podem ver aqui, vão até o fim da cauda. Duas fileiras apenas de cada lado, e no final da cauda somente uma fileira de cada lado, um lado e do outro da cauda. Aqui características: as escamas bem pequenas, muito pequenas. Vocês podem ver o detalhamento. Um refinamento na textura da pele. Estão vendo todo o detalhamento, as rugas, as dobras. Ok? Posição e passo. Está num passo. Pé típico de saurópode. 3 dedos com garras, polegar com a garra maior, os 2 pequenos dedos atrofiados sem garras. Na mão, pata dianteira, nós temos uma característica interessante. Essa garra do polegar. Foram achados os metacarpais, se eu não me engano, esquerdo, se eu não estou enganado, da mão esquerda. Nos metacarpais encontrados, viu-se que, embora não se achou a garra, um dos metacarpais estava curvado, ou seja, indicando que havia algo mais ali para causar essa inclinação. Estava arqueado. Então, com base nisso, os autores concluíram que poderia haver ali uma garra vinda de um outro metacarpal perdido. Por isso, por causa dessa suposição, eu resolvi manter aqui a garra do polegar. Veja que a garra do polegar, ela não está apoiando totalmente no solo. Ela está como que suspensa, como se estivesse retraindo, perdendo nos próximos gêneros aí subsequentes. Falando da coloração, o cliente me deu uma base, mas eu modifiquei um pouco para dar mais personalidade. Então ela é um cinza com tons ferrujados, tons ferrugens aí sobre o cinza, e o ventre um leve tom rosado, como a barriga aí de um hipopótamo, um rosa sujo que encontra com um laranja suave nas laterais. Esse laranja ele vem também aqui na cabeça. O olho é um castanho claro com a pupila preta. Há listras rajadas ao longo do animal, no pescoço, no dorso e na cauda, mas num tom apenas um pouco mais escuro. Não é um preto, não é algo destacado, mas uma coisa suave, quase neutra. E o rosado do ventre se estende até o fim da cauda. A variação está apenas no laranja, que ora predomina, ora some, de um lado e do outro. Ok, pessoal, este é o Ligabuiosaurus Terra na escala 1:35. Vamos agora fazer uma comparação de tamanho com alguns animais não relacionados, mas somente a título de curiosidade. Então nós temos aqui o Iguanodon, Terra, e vocês têm aí uma razão de tamanho entre o Ligabosaurus e o Iguanodon. Esse Iguanodon, lembrando que ele é tão grande quanto um elefante, um pouco mais leve apenas do que o nosso ser humano. Essa é a relação de tamanho Iguanodon e Ligabosaurus. Mais um animal para a gente comparar? Vamos comparar com o Paralititã.
Então vocês têm aqui como o ser humano fica pequeno em relação ao Ligadosaurus, mas agora nós vamos colocar um outro titã ao lado, que é o Paralititã. Então, Paralititã, vamos colocar aqui atrás dele. Vocês veem que, embora bem grande o nosso Ligabossauro, ele é pequeno comparando aí com outro titã como o Paralititã. Ok? Então, pessoal, esse é o Ligabuesaurus da Era Terra 2025. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Não deixe de comentar e deixar o seu like, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.